Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer enorme tê-lo aqui. Em primeiro lugar, eu queria que vocês, por favor, me seguissem no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, Leticia.advogadasp, o arroba do meu Instagram. E se vocês tiverem qualquer dúvida, seja a aula de hoje, as outras aulas, ou quiserem o material também, eu vou deixar um e-mail de contato aqui. Vocês me mandam um e-mail que eu respondo, ou me mandam um direct no Instagram também, que eu respondo quando eu puder, e a gente tem uma troca legal por lá também. Eu posto bastante conteúdo lá, tudo que eu produzo aqui eu posto lá, se eu faço algumas coisas também posto lá, então é legal se você quiser me acompanhar por lá. Hoje a gente vai tratar sobre a dicotomia do direito, né? A repartição do direito em direito público e direito privado. Vamos falar um pouquinho desde o início, assim, básico, para você que está começando no direito entender um pouco, você que está nos primeiros semestres, e também vamos falar um pouco aprofundado sobre uns novos paradigmas, a linha de pesquisa que a gente pode seguir nesse ramo e se há outras perspectivas nesse processo de divisão de direito público e direito privado. Eu vou colocar os melhores momentos também aqui na descrição do vídeo, caso você queira pular, mas como sempre eu recomendo que você assista todo o conteúdo do vídeo, porque vai ter uma linha de raciocínio a ser seguida, tá bom? Então, gente, vamos começar fazendo essa divisão? Por que essa divisão existe? Entender um pouquinho dos conceitos da origem. Essa divisão, ela tem origem, né, num estado absolutista, que tinha a relação verticalizada, onde o Estado estava acima do indivíduo. O Estado tinha sua hierarquia superior ao indivíduo. E aí foi daí que surgiu essa divisão de direito público e direito privado, onde o direito público se trataria das normas cogentes. Norma cogente, gente, é tudo aquilo que a gente não consegue mudar por simples vontades das partes. É uma norma de ordem pública. A gente fala assim no direito porque demonstra que ela não pode ser mudada por vontade das partes, como por exemplo o direito constitucional, que é um dos ramos do direito público. Direito constitucional, nossa Constituição do Brasil, ela é rígida, semi-rígida ou rígida, porque ela pode ser mudada, mas com um processo legislativo muito difícil. Então, para você aprovar uma emenda constitucional, que ela vai modificar ou acrescentar algo à nossa Constituição, ele passa por um processo legislativo muito mais difícil. Diferente do direito privado, que tratam das relações dos indivíduos em geral. Por exemplo, o direito civil, quando a gente fala de contratos, você pode negociar com o seu vizinho um contrato de locação, por exemplo, porque nesse contrato o Estado não tem que intervir, não tem normas de ordem pública. São normas dispositivas. Dispositivas é o termo que a gente usa para falar que elas podem ser negociadas entre as partes. E aí, gente, eu vou trazer uns exemplos para vocês, ó. Tem uns exemplos dentro do direito público, né? Além do direito constitucional, que eu já falei para vocês que é um ramo, tem o direito previdenciário, por exemplo, porque são normas que não há... devem ser seguidas, há uma obrigatoriedade, não há autonomia do indivíduo sobre essas normas. O outro ramo do direito público é o direito penal, porque eles impõem um crime, a uma pena, a um crime que foi cometido. E a gente não pode negociar sobre essa pena, entende? Não há possibilidade de você não cumprir, se isso está imposto a você. As normas cogentes são impostas aos indivíduos que estão inseridos na sociedade. Já as normas do direito privado, né, como eu estava falando de exemplos, a gente tem o direito civil, que eu já falei, e o direito empresarial, por exemplo, o direito do trabalho, porque o direito do trabalho, a gente fala que ele é meio sui generis, que é uma divisão, ele não tá nem um nem outro, porque há normas cogentes, há normas que são de ordem pública dentro do direito do trabalho, mas há normas de negociação, principalmente com o empregador e empregado. Essas normas de negociação existem, principalmente depois da reforma trabalhista de 2017, essas normas foram mais flexibilizadas, então há maior campo de negociação dentro do direito do trabalho. E também, né, nós precisamos acrescentar, além disso, da disposição das partes
ser possível a disposição das partes sobre as normas contratadas no direito privado, elas são relativas. Porque a gente não consegue fazer um contrato que eu estabeleça que, por exemplo, eu vou te torturar. Isso não é possível. Por quê? Porque existe uma norma cogente que fala que tortura é crime no país, um crime hediondo, inclusive. Então, não é possível que a gente negocie sobre normas não negociáveis. É claro, mas é óbvio, mas precisa ser dito. Por quê? Porque, por exemplo, a tatuagem. Se a gente fala sobre a tatuagem ou o piercing de um bebê, não é uma lesão corporal? Por que não é uma lesão corporal? Porque dentro dessa norma do cogente há uma autonomia de vontade. Só que esses são casos de exceções. Por quê? Porque normalmente, em regra, dentro das normas do direito público, não há qualquer disposição, não há interesse de vontade das partes. Eu não posso colocar o meu interesse sobre uma norma que é cogente, que é feita pelo Estado e é obrigatória, entendeu? Agora, gente, a gente precisa falar um pouquinho sobre as críticas a essa divisão, a esse sistema dicotômico entre direito privado e direito público, porque existem críticas que devem ser feitas em relação a essa divisão. Há doutrinadores, há juristas em geral, que falam que atualmente essa divisão serve somente para fins didáticos, que seria somente para a gente ter uma didática melhor na relação de disposição de aula e tal. Entretanto, eu discordo completamente dessa visão, porque nós temos, na atuação da advocacia, a gente pode ver muito melhor isso. Então, na prática, a gente enxerga muito melhor isso. Então, na academia, a gente pode sim usar essa divisão, só que na prática a gente vê que essa divisão, ela tem efeitos sim práticos. Por exemplo, em relação às varas, quando você vai distribuir um processo, tem essa divisão de direito público e de direito privado. E além disso, a gente precisa ver o conceitual, porque como eu falei, né, é uma relação de hierarquia. E isso faz com que os indivíduos no direito privado sejam tratados fora da sociedade. Só que não, os indivíduos, eles compõem a sociedade. Entende? É como se o Estado e a sociedade tivessem que ser um organismo só, e não numa relação de hierarquia. Por quê? Porque o Estado e os indivíduos, eles compõem a sociedade em geral, né? A gente, quando fala de Estado, o que é um Estado, né? É um povo, uma democracia, um território. Então, a gente precisa... deixa eu ver um termo interessante aqui. Mas eu acho que é compor mesmo os indivíduos junto com o Estado. Não haver essa disparidade. E além disso, né, além de a gente ver o Estado como um ser superior, né, dentro dessa hierarquia que a gente está tratando aqui, além disso, gente, é muito importante a gente pensar que esse sistema de divisão, direito público e privado, ele não oferece um encaixe efetivo. Encaixe, aqui eu digo, é no ordenamento jurídico mesmo, aos direitos coletivos. Porque onde que eles estão inseridos? Estão inseridos no direito público ou direito privado? Ou a gente pode falar que ele é também um instituto sui generis, que não há um gênero definido. Se a gente for tratar assim, não há tanta necessidade, cai por terra o conceito de que o direito público e o direito privado serviria somente para fim didático, já que na didática a gente não consegue inserir um direito que é tão importante. Mas isso vem por quê? Do quê? Isso vem de um sistema jurídico que a gente sempre teve no Brasil, individualista, que ele sempre prezou, né, para os direitos individuais, sem olhar para os direitos coletivos em geral. Essa mudança de paradigma, essa mudança de paradigma mesmo, de visão do direito em relação aos direitos coletivos, aconteceu com a Constituição. A Constituição, em 1988, quando ela foi promulgada, ela traz no título 2, onde a gente inicia o artigo 5º, capítulo 1, sobre direitos e garantias individuais e coletivas. Ou seja, ele já queria deixar de lado essa característica individualista que o nosso ordenamento jurídico teve e tem, ainda mantém,
por muito tempo, mesmo que a Constituição faça essa divisão. E essa divisão, ela prejudica e dificulta a efetivação dos direitos coletivos. Essa divisão, ela dificulta a inserção dos direitos coletivos, dificulta até no processo. Quando a gente vai fazer um processo, ajuizar uma ação, isso é dificultoso, porque as varas não estão atualizadas ao ponto de... Atualizadas, eu digo, em relação à Constituição. Porque elas têm essa divisão de direito público e privado, só que a Constituição não vê só direitos públicos e privados, ela vê direitos coletivos, garantias de direitos coletivos e individuais. Inclusive, tem um jurista muito respeitado, doutrinador também, que é o Gregório Assagra, que ele fala na sua dissertação de doutorado e também em alguns livros dele sobre a nova Summa Divisio. Summa Divisio, em francês, vem do latim também, significa divisão desse direito. A nova Summa Divisio que ele fala é a gente abandonar essa ideia de direito público e direito privado, por já estar ultrapassada mesmo em relação à nossa Constituição, e adotarmos uma divisão entre direitos coletivos e direitos individuais. Isso respeitando o Estado Democrático de Direito, o acesso à justiça, entende? Então, seria uma nova divisão, não só para fins didáticos, mas para a prática também. E aí, para finalizar, esse vídeo ficou bem curto, era só para trazer um pouquinho desses conceitos iniciais e também sobre essa mudança de paradigma, porque, gente, na minha graduação, e eu acho que na graduação de grande parte dos juristas, viu, a gente tem um olhar muito individualista sobre o ordenamento jurídico. O nosso antigo Código Civil, né, antes dele ter a reforma, e agora ele já tá para passar por uma nova reforma, ele tinha um viés completamente individualista. Só que isso mudou. Assim como a Constituição também trouxe a inserção de direitos coletivos e individuais. Então, o que a gente precisa fazer para dar efetividade a esses direitos coletivos e individuais? É olhar aos precedentes com essa visão. A gente tem que fazer uns tribunais, os tribunais superiores principalmente, que são os que formam precedentes. Eles precisam olhar não só com o viés de direito público e privado, mas também no viés de direitos coletivos e individuais, para que sejam garantidos os direitos coletivos e individuais. Entende? E aí, gente, eu sei que eu falei bastante nesse vídeo sobre temas difíceis, inclusive, porque tem uma nova visão de paradigma que deve ser quebrada, né? Essa visão individualista que a gente sempre teve no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro. E aí eu gostaria que vocês deixassem comentários se vocês gostaram, se ficou difícil de entender, se vocês precisam que eu mando material pra vocês, eu mando com todo prazer. Tô aqui pra ajudá-los, como sempre. E é isso, gente, um prazer enorme. Um beijo!